Gesto de Gestão. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao EP, ou nosso episódio de número 28 do Gesto de Gestão, que é o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Por aqui é o Alexandre Lupe, ao meu lado o André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. André, 28, André, segunda temporada. Nós estamos, é uma jornada. Você sabe que, como dizia Samuel Alton, né? Samuel Alton é que falava, o fundador do Walmart sempre fala, isso aqui é uma jornada, não me perguntem onde eu quero chegar, eu tô na jornada, e nós estamos. A nossa jornada de hoje, Lupe, nós vamos ter um programa 2 em 1. Nós vamos tratar até uma forma diferente, vamos adotar um pouco isso, alguns ouvintes sugeriram, etc. Eu achei até interessante, que é a gente trazer 2 temas conexos que movimentam, de certa forma, o mercado da advocacia e, nesse caso específico, o mercado da advocacia americana. São 2 aumentos, Lupe. O da procura pelas faculdades de direito nos Estados Unidos. Esse é um assunto que nós vamos tratar, ou seja, houve um aumento da procura pelas carreiras jurídicas, ou seja, pela formação via universidades, via faculdades, que é a forma efetivamente de faculdades, então maior número de alunos, a gente vai ver isso nos Estados Unidos, e aí, Lupe, eu já vou me antecipar, vai ter Brasil, tá, Lupe? Vai ter Brasil. Lupe não pode fazer um programa que não tenha o Brasil. Que caberia até aquela vinheta da seleção Brasil. Exatamente, então vai ter Brasil. E o outro assunto que nós vamos tratar é da aquisição de escritórios menores pelos grandes escritórios do mercado americano. André, eu gostei dos 2, mas já vamos dar aqui um alerta. Se você achar que há aspectos que nós vamos tratar aqui, o que eu ia te pedir é que vamos considerar que algum deles ainda precisa de outro episódio. Aqui você acha? Vamos fazer esse combinado, né? Porque eu acho que a questão das aquisições, a do aumento dos alunos é muito pontual e a gente só vai conseguir ter um parâmetro novamente no próximo ano, né? No final desse ano. Depois do verão americano, que é quando eles começam a fazer todo esse processo de seleção. Mas o das aquisições é muito interessante e ele impacta de uma certa maneira bastante relevante o mercado brasileiro. Então eu acho que combinadíssimo, né? Se você achar, Lupe, que há aspectos que nós vamos tratar aqui, que ainda podem render mais informações relevantes para os nossos ouvintes, você me fala e você sabe que como, né? E aí se a Marian aprovar. Sim. A Marian aprovar, aí sim. Se não aprovar, não. Não tem essa possibilidade. Eu quero começar, Lupe, com a questão do aumento de procura pelos cursos de direito nos Estados Unidos, que registrou um crescimento de 12% no ingresso de estudantes de direito no primeiro ano de faculdade. Parece um número irrelevante, mas quando a gente coloca, do seu ponto de vista do tamanho desse mercado, é um número bastante grande. Em números absolutos, em outubro, o início do período letivo americano, 47.718 estudantes se matricularam no curso de Direito das 196 faculdades monitoradas pela American Bar Association, que é a entidade que cuida exatamente da advocacia americana. É a OAB de lá. É a OAB de lá. Não é a OAB necessariamente de lá, porque nos Estados Unidos cada estado tem o seu bar, né? O bar é que é a OAB de lá. Então cada estado, e como eles têm muita autonomia sobre isso, inclusive o regramento por estado é diferente, né? E a gente sabe disso por conta das autorizações de advogados brasileiros trabalharem nos Estados Unidos. Belo programa esse, hein? Bela pauta, hein? Eu aprendi mais uma, obrigado. Já belo programa. Já vamos pensar nisso, esse é um programa bom. Bom, os números são 4.516 a mais do que no ano de 2020. Esses números, eles são consequência de um aumento de inscritos para os processos seletivos superior a 13% do que o ano anterior. Quer dizer, cresceu em 12%, esse é um dado, mas a procura cresceu em 13%. Ou seja, mais pessoas participando dos processos seletivos que eventualmente não foram aceitas. Mas tem algum motivo especial para isso? Isso é que é a questão interessante, porque você sabe que nos Estados Unidos eles dão explicação para tudo, né? E tiram a explicação de algo, mas essa é muito curiosa. O Andy Kornblatt, que é o reitor de admissões do Centro de Direito da Universidade de Georgetown, disse que o ciclo de 2021 foi uma tempestade perfeita, Lupe, da pandemia e dos eventos atuais que pressionam as pessoas a se inscreverem na faculdade de Direito. Kornblatt sugere, assim como outros analistas, que olha isso que interessante. O assassinato do George Floyd, olha que incrível, né? Aquele evento
que mobilizou o mundo inteiro, aquele crime, né, mobilizou o mundo inteiro, acaba refletindo no interesse, possivelmente, dos jovens, eu estou colocando possivelmente dos jovens, que é quem recorre às inscrições, a questão da justiça, né? Por isso que eu adorei a explicação, tá? Então, assim, é uma explicação que é, assim, emocionante quase, né? Você pensar que um fato pode motivar as pessoas a dizer, não, eu quero a promoção da justiça, que é, em suma, o que os advogados fazem. Mas não é só isso não, viu, Lupe? A eleição presidencial nos Estados Unidos teria motivado também pelos eventos, né, da invasão do Capitólio, etc e tal, e daquela agressão à questão da democracia, né? Então isso também teria motivado. E uma coisa muito curiosa, né, que foi a morte da juíza da Suprema Corte americana, Ruth Bader Ginsburg, que era aquela figura encantadora, etc. Também uma trajetória lindíssima, estudou em Harvard, tem histórias interessantes, parece que quando ela estudou no curso de Direito de Harvard só havia 3 mulheres, e ela teve uma luta tremenda para se consolidar, inclusive como uma advogada, cuidando muito de questões sociais, né? E se transforma num ícone da Suprema Corte. Para Kelly Teste, que é presidente do Conselho de Admissão da Faculdade de Direito da Universidade de Washington, assim como Georgetown, estamos falando de novo de uma outra universidade na capital federal americana, a pandemia interrompeu o início da carreira de muitos, o que levou mais pessoas a se inscreverem na faculdade de Direito. Olha que análise também, né? Eu ia fazer uma coisa, eu ia para tal lugar, etc. Eu ia começar em um trabalho, tal coisa, não vou. Pô, eu vou estudar, então. Quer dizer, são movimentos que eu acho muito interessantes. E eu trago, viu, Lupe, queria só deixar claro para os nossos ouvintes, eu trago porque eu acho a gente muito pouco sistemático nas análises das questões brasileiras, né? Então eu gosto de trazer isso para que seja reflexão. Vou trazer dados aqui que você vai ver que houve um crescimento no Brasil também. Então, muitos optaram, então, pela faculdade de Direito que teriam retardado. Os bloqueios, né, de ir e vir, etc. Tal, também significaram que eles teriam mais tempo em casa para estudar, para os processos seletivos e se preparar para as suas inscrições. E aí, a Kelly fala, né, eu vou abrir uma aspas aqui, havia muitas pessoas que poderiam ter feito um estudo interessante no exterior, um Teach for America, ou passado um ano sabático na Itália, né, coisa de americano, né, porque americano tem um pensamento, só pode passar ano sabático se for na Itália. Não passa ano sabático em nenhum lugar. A Itália é o lugar para passar ano sabático. Eu achei bacana isso. Mas eles não puderam fazer nada disso, segundo a Kelly, por causa da pandemia. Então, parecia melhor aplicar, que é como eles chamam esses processos, agora. Eu achei interessante esses motivos. Mas me chama muito a atenção, só retomando, independente do tempo que houve, a questão do George Floyd, a questão da eleição americana e, eventualmente, até do falecimento da juíza. Acho isso muito bonito. Você citou Brasil ali, você estava falando, tal, bananá, vou falar sobre o Brasil também. Então já emenda. já vamos lá. Bom, aqui por Pindorama, né, o desafio é a coleta de dados. Observando o histórico dos últimos 15 anos, Lupe, então fizemos um trabalho aí de garimpagem de informação nos últimos 15 anos das notas de corte do curso de Direito da FUVEST, ou seja, a nota de corte do vestibular da FUVEST, que é o maior vestibular do Brasil e responsável pelas provas da Universidade de São Paulo. Percebe-se que o processo seletivo de 2022 teve índices equivalentes ao de 2008. Olha só que interessante. Se nós retomarmos 2008, é o ano, por exemplo, eu vou te dar um dado que eu não sei se você sabe. 2008 é o ano de maior emplacamento de carro zero no Brasil. É um ano onde a economia, e só estou colocando isso porque eu trouxe esse dado, porque é um dos dados mais significativos de uma melhora econômica, né? A gente tem diversos. Mas eu gosto muito do emplacamento de carro, porque só se emplaca carro novo. Então, essa é uma questão bastante interessante e esse é um registro mesmo. Porque quando você compra a geladeira, você só fica sabendo se a loja avisa ou se o fabricante avisa que vendeu para a loja, né? Mas carro não. Carro é um dado oficial mesmo. Assim, olha, emplacou um carro. Então, 2022 recupera o índice de 2008 para o curso de Direito no vestibular da FUVEST, aonde você tinha que ter 62 questões certas de um total de 90, para exatamente que o candidato continuasse na segunda fase. Então, há uma prova para os pretendentes ao curso de Direito da Universidade de São Paulo, conhecida como Largo São Francisco, né? Onde você tem que, de 90 questões, você tem que acertar 62.
e esse era o índice de 2008. Esse número é distante dos 64, por exemplo, de 2009, que já foi melhor, olha como é que era uma evolução, mas é superior aos 53 de 2019. Olha que loucura, então. E por que isso significa que tem mais gente procurando? Porque quanto mais pessoas tem, você tem mais disputa e isso aumenta o grau de dificuldade. Então, em 2019, esse número era de 53 questões. Então, eu te diria que sim, houve esse mesmo aumento de interesse, sem o levantamento, Lupe, aí nós não temos condições de saber o porquê fáctico, né? Mas podemos deduzir a questão de mais tempo, etc e tal, até como um dos porquês, mas houve um aumento também na procura do curso de Direito aqui no Brasil, tendo como referência a FUVEST. Para você que está ligado aqui no episódio número 28, o André, lá no início, nos contou que hoje a gente abordaria dois assuntos, né? Sobre o aumento de interesse dos americanos pelas carreiras jurídicas. A gente acabou de tratar e trazendo, inclusive, aí também dados do Brasil. Agora a pergunta, André, o que isso tem ligação com a compra de escritórios menores pelos grandes, que é o nosso segundo assunto? Para o consultor Kent Zimmerman, do Zeghauser Group, não é a primeira vez que esse grupo aparece aqui, né? A competição por associados está tão feroz no mercado americano que os escritórios de advocacia optam por estudar fusões. O resumo dessa ópera é o seguinte, Lupe, está tão difícil contratar advogado que compra o escritório inteiro, que não tem problema nenhum, e traz advogado no bojo, né? É como se a gente tivesse, né, falta de publicitário, compra agência de propaganda, né? Falta médico, compra o hospital. E eles estão fazendo mais ou menos dessa maneira. Esse não é o único motivo para a atividade de fusões entre escritórios de advocacia aumentar tanto em 2021. Esses dados todos são bem do final de 2021. Mas consultores do setor disseram que esperam um aumento da atividade no próximo ano. Em 21, várias bancas americanas usaram fusões com sociedades menores para entrar em novos mercados. E aí nós temos uma sucessão, né? Spencer Fein, que tem 285 advogados, o Thompson Corbin com 332 advogados. Não são ainda dos escritórios de mais de 1.000 advogados, né? Mas são estruturas relativamente grandes que ampliam, né? Absorvem empresas de médio porte, expandindo as suas presenças nacionais. Nos Estados Unidos tem uma questão de territorialismo, né? Então, nos Estados Unidos, esses escritórios, eles procuram, na realidade, expandir territorialmente. É como se aqui nós decidíssemos que íamos atacar o mercado do Norte, Nordeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste. Lá, a compra significa o seguinte, eu vou atuar aqui. Não é que eu cheguei aqui para ver como é que é, para saber. Não. Eu vou atuar aqui. E isso é um modelo de gestão diferente dos escritórios brasileiros. Os escritórios de advocacia dos Estados Unidos têm competido por associados, ou seja, por advogados. Têm aumentado salários e distribuído, Lupe, volumosos bônus. Os sócios, dependendo de suas áreas de atuação e escalas de clientes, ou seja, carteira de clientes, também têm tido alta demanda. É nesse contexto que o mercado de fusões de escritórios de advocacia apresenta crescimento. Então, assim, você tem a expansão territorial, mas você traz também novos talentos, etc. Você consegue ampliar essa questão de atração. Está previsto para 1º de março de 2022 e está previsto porque esse nosso episódio, né, mesmo sendo gravado antes de quando for veiculado, ele será antes de... Então, assim, preparem-se, né? 1º de março de 22, a consolidação de outra significativa fusão do mercado americano. O Schiff Hardin é um escritório com receita bruta aí da ordem de 170 milhões de dólares, com 210 advogados, com o Arent Fox, de 333 milhões de dólares de receita bruta e 385 advogados. Então, é o que está acontecendo lá agora. Apesar de serem números muito grandes, tal, mesmo com essas fusões, essa fusão não chega, às vezes, ao número de um único escritório aí que... Então, a grandeza não chega, disso... inclusive por conta da concentração, né? Porque a gente percebe... Isso também é uma coisa interessante. Aquisições sempre significam concentrações. Onde havia 2, agora existe um só. E isso está acontecendo também no andar de cima, se a gente pudesse dizer assim, né? Entre os 10 maiores escritórios, isso ocorre também. Nós tivemos um gesto
gesto de gestão há algum tempo atrás, onde eu salientei a diferença que era de faturamento há alguns anos atrás entre o primeiro e o 10º e o que era hoje, né? Sim. Bom, André, quando você aborda esse tipo de assunto, claro que vem aquela baita curiosidade, e a curiosidade é para saber se há consenso nessas previsões tão assertivas do mercado americano na advocacia, apesar deles terem explicação para tudo, como você sempre costuma dizer. Não tem. A gente tem diversos consultores com algumas visões um pouco diferentes sobre essa questão das fusões, né? A Liz Smith, por exemplo, que é diretora da Fairfax Associates, que é uma consultoria especializada na atividade da advocacia, com uma divisão dedicada especificamente em fusões, e participou de diversas fusões interessantes. Ela tem uma visão um pouco diferente sobre isso, né? Ela afirma que há mais interesse entre escritórios em se fundir com outra banca de tamanho comparável, que é chamado de fusões de iguais. Então, ela coloca na realidade que esse movimento não vai ser só top-down. Ela defende que nós vamos ter quase que como uma proteção de mercado, né? Que é o que a gente chamaria então de fusões de iguais. Que é um conselho muito interessante para o mercado brasileiro, viu? Porque 2 médios escritórios, né, com grande potencialidade de se tornar grandes, né? Então ela vê isso como uma possibilidade. Mas ela também afirma, Lupe, que não está claro se essa modalidade representará uma proporção maior dos acordos de fusão fechados no próximo ano. E ela comenta, eu vou abrir uma aspas aqui, essas são mais difíceis de fazer. Então, se veremos mais delas, é outra questão. Mas ela defende isso porque ela afirma que essa seria uma forma de se proteger, né? Eu vou voltar a essa questão, uma forma de se proteger. Para o Legal Specialty Group do Wells Fargo Private Bank, que trimestralmente reúne e compila dados de escritórios de advocacia. Então, você tem uma organização financeira que reúne dados de escritórios de advocacia no mercado americano, numa ferramenta analítica comparativa, incluindo horas faturáveis, receita por advogado, lucro, número de funcionários e tendências por região e setor. O mercado americano terá um crescimento médio, olha só, de 14%. Então, eles afirmam, diante desse cenário, o incentivo para a fusão pode não ser tão forte quanto no passado, diz Brad Hildebrand, que já participou aqui do nosso programa outras vezes, mas não necessariamente está completamente descartado. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, Lupe, há uma divisão, né, entre os consultores. Não se tem um consenso sobre isso. O que se sabe? Elas aconteceram em 21 dos grandes com os menores, elas tendem a ficar como proteção entre iguais, mas o mercado de crescimento pode dificultar um pouco isso, porque se a média é 14%, vai ter escritório crescendo aí mais e escritório crescendo menos. Você tem razão quando você fala que tem que tratar mais sobre isso mesmo, assunto quente, André. André, para não perder o ritmo, eu quero saber se temos um gesto de gestão sobre esse assunto para fecharmos o episódio de número 28. Eu acho interessante porque eu vou retomar uma coisa que a gente fala muito pouco sobre fusões de escritórios de advocacia no Brasil, apesar de saber que elas existem, mas elas, além de serem muito difíceis de se concretizar, elas são tratadas sempre de uma maneira, né, muito complexa, porque, enfim, por vaidades e outras coisas, né? Vale um gesto de gestão, inclusive. Vale um gesto de gestão e um gesto de entendimento desse perfil, né, muito difícil do mercado brasileiro de tratar desses assuntos. Mas em abril de 2020, o Wilfredo Murilo, sócio no Peru do Jericó Associates, a primeira empresa de marketing jurídico e comunicação e desenvolvimento de negócios da Espanha e da América Latina, escreveu um artigo no Lex Latin em que afirmou que fusões e alianças entre escritórios de advocacia são uma estratégia com grande potencial em tempos onde a eficiência operacional e financeira, o investimento em tecnologia e inovação e o desenvolvimento de negócios, tanto para produtos quanto para serviços jurídicos, são os 3 pilares em que as bancas devem trabalhar para enfrentar os novos desafios. Além desses 3 aspectos, ainda absolutamente relevantes, eu gostaria de incluir nesse gesto de gestão mais 2. Então, o que o Murilo falava? O Murilo falava de eficiência operacional e financeira, investimento, tecnologia e inovação e desenvolvimento de negócio. Ele colocava isso como pano de fundo para as fusões. Eu quero incluir mais 2, que eu acho que ficam absolutamente relevantes, que surgem depois dessa publicação do artigo do Murilo, que é a questão de você reter, né, de você atrair e reter
talentos, né? Incluir a atração e a incorporação, né, de advogados pode ser um elemento interessante para as fusões também. Você falou uma coisa muito importante, atrair duas coisas. Atrair e reter são coisas distintas que, né, dentro de uma gestão tem que ficar muito claro que são diferentes. Você né, sabe que André? um dia desse eu estava ouvindo, e vou até citar porque eu achei sensacional, há um grande recrutador do mercado brasileiro de advocacia, né? A gente até podia fazer um programa sobre isso, que há especialistas em recrutamento, vários. Eu vi um dia desses e achei interessantíssimo, que é o Fábio Salomon, da Brava, é uma empresa especializada em recrutamento e seleção de advogados para empresas e para escritórios, e ele falava exatamente sobre isso, que é o PP. E aí ele colocava numa outra dimensão. PP, que é o que as empresas precisam fazer, né? Precisam fazer com que os advogados permanecer e promover. Achei tão bom isso, porque, né? E aí ele trazia uma questão, e só porque você, quando falou das duas coisas, eu me lembrei dos PPs do Fábio Salomon, porque tem uma coisa curiosa que a gente vai tratar, e já tratamos em alguns programas aqui, que é sobre diversidade, né? Equidade, diversidade e inclusão. Todos os programas que hoje em dia os escritórios de advocacia fazem, têm que levar em consideração o PP. Permanecer e promover. Não vale de nada a pena você ter programas de inclusão se você não tiver a garantia de que as pessoas permanecerão e de que as pessoas serão promovidas, né? E eu acho que isso é outro... Olha, nós estamos bons hoje. Hoje a gente tirou de 2 assuntos, a gente criou 4. 2, mas tem um monte de assunto. Bom, mais do que um gesto de gestão, esse aí, André, é um pensamento de gestão, né? Pensamento de gestão. Obrigado, André. Foi mais um episódio do nosso Gesto de Gestão, o episódio de número 28. Agradeço a Marian Nunes, que está na mesa de som, dando aquele trato geral, né? Também a equipe da Compasso Colab, que edita, monte, distribui o nosso Gesto de Gestão, e principalmente a você, André Porto Alegre, que prepara todo esse material aqui pra gente compartilhar com os nossos ouvintes. É isso aí, tamo de volta no próximo episódio. Valeu! Gesto de Gestão.